O cheiro de querosene e carne queimada viajou quilômetros na secura do vento. Bateu nas ventas de Corisco antes mesmo que seus olhos pudessem confirmar a desgraça. Ele vinha do raso da Catarina, enviado por Lampião para buscar munição e linha de costura que Dona Almerinda, na viúva, guardava para Dadá. Era um favor simples, um descanso da marcha forçada. Mas o sertão não dá descanso, ele só troca o cansaço pela dor. Quando Corisco subiu a pequena colina e viu o que restava do rancho, o sol do meio-dia pareceu escurecer. Onde havia uma casinha caiada, com uma cadeira de balanço na varanda e um pé de mandacaru florido, agora só havia um buraco fumegante. As paredes de taipa tinham desabado para dentro, criando uma pira de telhas, madeira e vida. A fumaça não era mais preta de fogo vivo. Era um vapor cinzento e oleoso, o suspiro final da tragédia. Ele desceu do cavalo, o rifle ligeirinho já na mão, não por cautela, mas por hábito. O silêncio era pesado, absoluto. Nem as galinhas ciscavam no terreiro. Estavam mortas, amontoadas perto do curral, também queimadas. A crueldade tinha sido metódica. Corisco andou devagar, os olhos azuis, normalmente tempestuosos como o céu de inverno, agora eram duas pedras de gelo seco. Ele parou diante do que fora a porta. Lá dentro, no meio do braseiro apagado, uma forma escura se destacava. Era ela, Almerinda. O que sobrou dela estava retorcido sobre os restos da máquina de costura que Dadá tanto gostava. O diabo loiro não rezou. Ele não tinha reza para oferecer. Ele apenas respirou fundo, engolindo o cheiro da morte e o gosto do próprio fracasso. Ele devia proteção àquela mulher. Ele estava prestes a virar as costas, o ódio já começando a traçar um mapa de caça em sua mente, quando ouviu. Não foi um grito, foi um soluço engasgado, vindo de trás da casa, perto do chiqueiro. Corisco moveu-se como um relâmpago. Deslizou pela lateral da casa arruinada, o cano do rifle varrendo o terreno. O chiqueiro estava intacto, mas os porcos tinham arrebentado a cerca de vara e fugido. O coxo de madeira pesado estava virado de cabeça para baixo. O soluço veio de lá. Com a ponta do rifle, ele cutucou o coxo. Nada. Saia! Ele ordenou, a voz baixa, um rosnado. O coxo se mexeu. Corisco esperou. A poeira assentava nos seus ombros. Finalmente, uma mão pequena, suja de lama e esterco, apareceu, seguida por uma cabeça de cabelos pretos e empoeirados. Era Tiago, o filho da viúva, um rapaz de talvez 12 anos, mas que tinha envelhecido 100 naquela manhã. Os olhos do menino estavam vazios. Ele não chorava mais. O pavor tinha secado a fonte. Ele tremia tanto que os dentes batiam. Estava coberto de sujeira e o cheiro do chiqueiro o tinha escondido do assassino. Corisco baixou o rifle. Ajoelhou-se. Algo raro para ele. O couro de suas roupas estalou. Ele não era homem de gestos macios, não sabia ser. Acabou. Foi tudo o que disse. Tiago apenas olhou para ele, mudo. O trauma tinha roubado sua voz. Corisco estendeu a mão. O menino se encolheu. Eu sou amigo, Cristino. Vim ver sua mãe. A voz dele era áspera, mas não mais ameaçadora. Você viu? O menino balançou a cabeça. Um sim frenético. Quem? A palavra saiu de Corisco como um tiro seco. Quem fez? Tiago abriu a boca, mas só o ar saiu. Ele apontou para os próprios lábios, o terror renovado. Fale, rapaz. Corisco insistiu, agarrando o ombro do menino. A urgência não era só pela vingança, era pela vida. Ele vai voltar para terminar o serviço se souber que você viveu. O nome? O menino engoliu o pó e o medo. Ele olhou para a casa queimada e a fúria finalmente venceu o choque. A voz saiu como um caco de vidro. Cipó. Ele tossiu, cuspindo sujeira. Cipó de fogo. Foi o que ele gritou para ela. Cipó de fogo. Ele disse que ia voltar para pegar o cabrito que estava no pasto. Ele vai voltar. Corisco se levantou. O nome ecoou no sertão. Cipó de fogo.
Um jagunço novo na área, conhecido por matar por prazer, não só por ordem. O diabo loiro puxou Tiago para fora do buraco e o colocou de pé. O menino mal se aguentava. Corisco olhou o rastro de onde o jagunço tinha vindo e para onde tinha ido. A trilha era fresca, mas já se misturava com o vento. Ele não vai voltar para pegar o cabrito, disse Corisco, amarrando seu cantil e oferecendo água ao menino. Ele vai voltar para apagar a testemunha. Corisco colocou o menino na garupa de seu cavalo. A caçada tinha mudado. Não era mais só uma jura de morte. Era uma corrida contra o tempo. O cavalo rasgava a caatinga. Corisco não escolhia trilha, ele abria uma. Os galhos secos do jurema açoitavam o rosto de Tiago, que ia na garupa, agarrado à cintura do cangaceiro com a força de um moribundo. O menino não chorava. O corpo dele ia e vinha no balanço do galope, um saco de ossos mudo, pesado de espanto. Corisco guiava com a mão no pescoço do animal, o ligeirinho batendo em suas costas, o ódio servindo de espora. Ele cavalgou por 3 horas sem parar. O sol da tarde descia e o mormaço se transformava num forno. O diabo loiro procurava uma grota, um refúgio, não para descansar, mas para pensar. O menino era um problema que ele, Corisco, tinha assumido. E Cipó de Fogo sabia o caminho de volta. Ele parou numa baixada, onde a sombra de um juazeiro antigo oferecia um alívio magro. Desmontou num pulo e puxou Tiago da sela. O menino caiu de joelhos na poeira, as pernas moles. "Beba!" Corisco ordenou, empurrando o cantil contra os lábios rachados do rapaz. Tiago bebeu de mau gosto, a água quente descendo amarga. "Coma!" Corisco continuou, tirando um punhado de farinha de mandioca e um pedaço de carne seca dura, como pedra de seu bornal. O menino olhou a comida e seu estômago revirou. O cheiro de fumaça ainda estava em suas narinas, misturado ao cheiro do chiqueiro onde se escondera. Ele negou com a cabeça. O tapa de Corisco não foi forte, mas estalou seco, fazendo o rosto do menino virar. Não foi um tapa de raiva, foi um tapa de método. "Você vai comer", a voz de Corisco era baixa, sem emoção. "Vai engolir, se vomitar, come de novo. Homem morto não vinga ninguém, e menino fraco morre primeiro." Entendeu? Os olhos de Tiago se encheram d'água, mas não pela dor do tapa. Foi pela dureza daquelas palavras. A última lembrança de afeto tinha virado cinzas. Ele pegou a farinha com a mão trêmula e começou a mastigar, a poeira da comida se misturando com a poeira do chão. Enquanto o menino comia, Corisco subiu numa pedra alta. Seus olhos azuis varreram o horizonte. Ele não olhava como um homem, olhava como um gavião. Procurava poeira no ar, um movimento errado no topo da serra, um urubu voando em círculo. Aquele era o território dele. Cipó de Fogo era um intruso, mas um intruso perigoso. Ele sabia que sua mãe estava sozinha, disse Corisco, mais para si mesmo do que para o menino. Sabia que não tinha homem na casa. Isso não foi acaso, foi encomenda ou foi vício. Ele desceu da pedra. O plano mudava em sua cabeça a cada minuto. A vingança é um prato que se come quente, ensanguentado, mas não se come às cegas. Corisco precisava saber quem era Cipó de Fogo. Um jagunço daquela laia não andava só. Devia ter um coronel por trás, um coito, um lugar para onde correr. E agora o jagunço tinha uma testemunha para apagar. "Levante", Corisco ordenou a Tiago, que terminava de engolir a carne. "Você vai aprender a andar e vai aprender a olhar." Ele puxou o menino pelo braço e o levou até um rastro na poeira perto de onde o cavalo estava. Eram pegadas. "Isso é o quê?" Tiago olhou. "Um rastro. Errado", disse Corisco, agachando-se. "Isso é uma história. É um homem pesado com bota de vaqueiro, mas o salto tá gasto do lado de dentro. Ele pisa torto. E tá com pressa. Tá vendo como a poeira se espalhou para frente?" Corisco se referia ao rastro que ele mesmo deixara ao chegar. Ele estava ensinando o básico.
Agora olhe o rastro de cipó de fogo. Ele apontou para a trilha que saía do rancho queimado. Ele não estava com pressa de fugir. Ele saiu andando, calmo. O diabo loiro ficou em silêncio. A calma do assassino era mais assustadora que a fuga. Significava certeza. Significava que ele não tinha medo de ser pego. De repente, Corisco agarrou Tiago e o jogou para trás do juazeiro, tapando sua boca com a mão grossa. O cavalo levantou as orelhas. Corisco tinha visto. Longe, na serra de onde tinham vindo, um brilho, um reflexo de sol batendo em metal. Podia ser um cantil, podia ser o cano de um rifle. Cipó de fogo não estava fugindo para um coito, ele estava caçando, e ele era rápido. Ele percebeu o coxo virado. Corisco sussurrou no ouvido de Tiago, o hálito quente cheirando a fumo e poeira. Ele viu que o chiqueiro estava remexido e somou as coisas. Ele tá no nosso rastro. A situação virara. O caçador agora era presa e levava consigo um peso morto. Corisco puxou o menino. Vamos, e reze para não tropeçar. Se você fizer barulho, eu deixo você para ele. A mentira era dura, mas necessária. O medo, Corisco sabia, era a melhor ferramenta para manter um homem vivo. O cavalo era um rastro largo demais, um convite ao chumbo. Corisco bateu com a palma da mão aberta na garupa do animal. O cavalo, sentindo a urgência, disparou pela baixada, relinchando, seguindo o caminho mais fácil. Se ele quiser o bicho, que o alcance, rosnou Corisco, puxando Tiago pela gola da camisa rasgada. Agora é no chão e é na pedra. Começou ali a segunda lição daquela tarde, a arte de sumir. Corisco não corria. Correr quebra galhos, levanta poeira, denuncia o medo. Corisco deslizava. Ele ensinou ao menino a lei do sertão. Onde a terra é fofa, não pise. Use a pedra. Onde o galho é baixo, não quebre. Arraste-se. Respire pela boca, devagar. Ele sibilou, sem olhar para trás. Se eu escutar você bufando, eu quebro seu nariz para você aprender a respirar calado. Tiago tentava. Mas ele não era um cangaceiro, era um menino de roça. Seus pés descalços, que antes corriam livres no terreiro, agora pisavam em cacos de pedra e espinhos de mandacaru. Ele mordia os lábios para não gemer. O diabo loiro, com suas alpercatas de couro grosso e a roupa de brim reforçada, movia-se como uma sombra ágil. Tiago era um peso, um saco de barulho. O menino pisou em falso num graveto seco. Crec! O som, no silêncio da tarde morrendo, soou como um tiro de garrucha. Corisco parou no mesmo instante. O corpo não virou, apenas a cabeça. Os olhos azuis fuzilaram o rapaz. Tiago congelou, esperando o outro tapa. Corisco fez pior. Ele voltou os 2 passos que os separavam, lento. Guardou a peixeira no cinto e, com uma velocidade que o menino mal pôde ver, sacou o ligeirinho do ombro e enfiou o cano gelado debaixo do queixo de Tiago, levantando seu rosto. O menino parou de respirar. O cheiro de pólvora fria e óleo de máquina entrou em suas narinas. A urina quente desceu por suas pernas, molhando o algodão da calça. Eu avisei. O sussurro de Corisco era mais terrível que o grito de cipó de fogo. O próximo som, eu mesmo termino o serviço. É mais honrado para tu morrer com minha bala do que na faca daquele bicho. Tiago não conseguia nem assentir. Apenas o tremor convulsionava seu corpo. Corisco manteve o cano ali por mais 5 segundos. Ele precisava quebrar o pavor do menino e substituí-lo por um pavor útil, o pavor dele. Ele baixou a arma. Limpe-se e ande, sem som. Corisco mudou a tática. O caminho das pedras era limpo, mas era lento. Ele olhou para a esquerda. Um mar de chique-chique e aveloz se erguia, denso, impenetrável para um homem comum. Para Corisco, era um lar. Ele embrenhou-se. O couro de sua roupa rangia, mas os espinhos não o perfuravam. Ele usava a peixeira para afastar os galhos mais grossos, criando uma trilha mínima. Atrás de mim, pise onde eu pisar. Para Tiago, foi a descida ao inferno.
Os espinhos do Xique-Xique eram como agulhas de costura, rasgando suas roupas, furando suas canelas, seus braços, seu rosto. O sangue começou a escorrer, misturando-se ao suor e à sujeira. O menino chorava em silêncio, as lágrimas lavando caminhos brancos na fuligem de seu rosto. Mas ele não fez mais barulho. A lição do rifle tinha sido aprendida. Eles avançaram assim por talvez meia hora, um avanço torturante. O sol já lambia a serra, tingindo o céu de um vermelho doentio, cor de sangue lavado. Corisco parou. Ele se abaixou atrás de uma moita de avelós, cujo leite venenoso pingava dos galhos quebrados. Puxou Tiago para baixo com um puxão. Fez um sinal de silêncio absoluto. Corisco abriu uma fresta minúscula com a ponta da faca. Ele olhava para a baixada que tinham deixado para trás. E então ele apareceu. Na luz fraca, cipó de fogo se materializou. Alto, ossudo, usando um chapéu de couro de abas curtas, bem diferente do chapéu de meia-lua dos cangaceiros. Ele estava parado exatamente onde Corisco havia dispensado o cavalo. Tiago o viu. Um soluço seco morreu em sua garganta. Era ele. O demônio que matou sua mãe. O jagunço olhou o rastro do cavalo, que seguia para o sul. Depois olhou para o chão, para as pedras. Ele estava lendo a fuga. Ele era um mateiro. E dos bons. Cipó de Fogo, então, fez algo que gelou o sangue de Corisco. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para o emaranhado de Xique-Xique, onde os dois estavam escondidos. Ele não podia vê-los. A distância era grande, a sombra era densa. Mas ele suspeitava. O jagunço levantou seu rifle. Uma papo amarelo ele não atirou. Longa. Ele apenas mirou, varrendo a moita lentamente. Era um duelo de paciência. Tiago tremia tanto que Corisco teve que segurar seus ombros com força, fincando os dedos na carne do menino para que ele não batesse os dentes. O homem ficou ali, mirando o nada, por um minuto que pareceu uma vida inteira. Então ele baixou a arma. Cuspiu no chão. Cipó de Fogo deu meia volta e começou a trotar, rápido, seguindo o rastro do cavalo. Tiago quase desmaiou de alívio. Corisco o puxou mais para dentro da escuridão dos espinhos. Ele não desistiu. Corisco sussurrou, o rosto duro. Ele foi buscar o cavalo. Sabe que a pé ferido? Ele olhou para o estado de Tiago. Nós não vamos longe. Ele vai pegar meu bicho e voltar. Vai circular esse espinheiro até o sol nascer. A noite caía. E eles estavam presos, a pé, sangrando, com um caçador cercando o território. A noite no sertão desaba de uma vez. Não há crepúsculo, há a luz e depois a escuridão. Para Corisco e Tiago, presos no ventre farpado do Xique-Xique, a escuridão foi uma bênção e uma maldição. Ela os escondia, mas também tornava cada espinho invisível, cada pedra um obstáculo traiçoeiro. A temperatura caiu rápido. O suor frio grudava as roupas rasgadas de Tiago ao corpo. Os arranhões do avelós começaram a arder. O leite da planta venenoso inflamava os cortes e o menino tremia, não só de medo, mas de febre e dor. Ele começou a gemer. Um som baixo, quase o miado de um gato doente. Corisco, sentado de costas contra um tronco de quipá, virou a cabeça. Seus olhos pareciam brilhar no escuro. Cale-se. Tá ardendo. Tá queimando. Tiago sussurrou, as lágrimas escorrendo quentes na pele fria. A dor lhe mantém acordado. Corisco respondeu impassível. Se dormir, você relaxa. Se relaxar, faz barulho. Se fizer barulho, ele nos acha. Agradeça a dor. Mas o tremor do menino era um problema. Um corpo tremendo bate nos galhos secos. Corisco se arrastou até ele. O diabo loiro não era médico, era matador, mas ele conhecia o veneno da caatinga. De seu bornal, tirou não um curativo, mas um rolo de fumo de corda e uma pequena garrafa de querosene usada para limpar o rifle. Ele rasgou uma tira da bainha de sua própria camisa. Vai doer mais agora, e vai calar a boca. Corisco derramou um pingo de querosene na tira de pano e limpou os piores cortes no rosto e braços de Tiago.
O menino sufocou um grito, o corpo inteiro se contraindo como se tomasse um choque. O líquido ardeu como fogo vivo. Depois, Corisco pegou um naco de fumo de mascar, mastigou-o rapidamente até formar uma pasta escura com sua saliva e cuspiu em cima do corte maior, na canela do menino que ainda sangrava. Isso fecha a ferida e espanta o bicho. Ele amarrou a tira de pano suja por cima. O tratamento era bárbaro, mas era vida. O tremor de Tiago diminuiu, substituído pelo choque agudo do remédio improvisado. Agora fique quieto, vamos ouvir. Eles ficaram imóveis. A noite do sertão não é silenciosa. Há o grito da coruja orelhuda, o zunido dos mosquitos, o estalar distante de galhos que esfriam. Corisco ouvia além disso, e então veio. Primeiro, o som de casco em pedra. Longe, ao sul. Cipó de Fogo tinha achado o cavalo. O animal estava cansado, mas obedecia ao novo dono. O som rodeava o espinheiro. Lento, metódico. O jagunço estava mapeando a prisão deles. Ele sabia que estavam ali dentro. Era um jogo de paciência, e o caçador tinha a vantagem da água, da comida e da mobilidade. Ele está esperando o sol, Corisco sussurrou. Quando clarear, ele entra. Ou... Corisco não terminou a frase. Um novo cheiro cortou o ar frio da noite. Não era o cheiro de cinzas mortas da casa de Almerinda. Era fumaça nova, fumaça de fogo vivo, de madeira seca. Tiago fungou, o pânico subindo por sua garganta. Fogo. De novo. Calha a boca, pense. Corisco agarrou a nuca do menino, forçando-o a olhar. Onde está o vento? Tiago, apavorado, não entendia. O vento, rapaz. De onde ele sopra? O menino sentiu o ar frio em sua bochecha esquerda. De lá, apontou. Isso. Ele está botando fogo na direção do vento. Ele não quer nos queimar vivos. A moita é grande demais e o sereno da noite não deixa o fogo alastrar rápido. Ele quer a fumaça, quer nos sufocar, quer nos fazer correr para fora, tossindo. Um brilho laranja começou a atingir o céu a oeste. O estalar de galhos secos sendo consumidos ficou mais alto. A fumaça, ainda rala, começou a pinicar os olhos. Corisco tomou sua decisão. Ficar parado era morrer sufocado ou ser pego ao amanhecer. Mover-se era arriscado, mas era a única chance. Levante! De joelhos, Corisco puxou Tiago. O plano de Cipó de Fogo era bom, mas tinha uma falha. Ele esperava que eles corressem para o lado oposto do fogo. Corisco faria o inesperado. Vamos andar para o fogo, disse Corisco. Tiago arregalou os olhos, achando que o cangaceiro tinha enlouquecido. Ele botou fogo e foi para o outro lado esperar a gente sair limpo. Ele não vai ficar na fumaça. Vamos passar pela borda do fogo, onde ele já queimou. O chão vai estar quente, mas vai estar limpo, sem rastro, e vamos sair por onde ele começou. Era um plano desesperado. Significava atravessar a fumaça e o calor, com cipó de fogo montado em algum lugar na escuridão, ouvindo cada passo. Cubra o nariz com o pano, Corisco ordenou, rasgando o que restava da tira de camisa e entregando a Tiago. E não olhe para as chamas, olhe para o chão. Se você cair, eu não volto. Corisco começou a se mover, arrastando-se baixo, o ligeirinho na mão, indo em direção ao inferno que Cipó de Fogo havia criado para eles. O ar não entrava. A fumaça do avelós e do xique-xique era oleosa, um veneno que se agarrava ao céu da boca. Tiago, com o pano inútil sobre o rosto, engasgou. Foi um soluço úmido, um espasmo de quem se afoga em terra seca. No instante em que o som saiu, a mão de Corisco foi uma prensa sobre sua boca, quase quebrando seus dentes. Engula! O sussurro do diabo loiro foi um golpe. Respire pelo pano. Devagar. O ar bom tá no chão. Arraste-se como cobra, não como gente. Corisco o forçou a baixar o rosto até quase comer poeira. O ar ali era marginalmente melhor, mais frio, mas ainda carregado de fuligem. Eles avançaram. O fogo, à esquerda deles, não era mais uma sugestão. Era uma parede viva, rugindo como 1000 onças. O calor secava o suor e os olhos.
Tiago sentia a pele de seu rosto repuxar, como se estivesse cozinhando. Ele rastejava, os joelhos e cotovelos ralados na pedra, seguindo a sombra de Corisco, que se movia com uma paciência assustadora em direção ao perigo. O plano do cangaceiro era cru: atravessar o caminho que o fogo já havia limpado, a borda da queimada. Quando alcançaram, o cenário era lunar. O chão estava preto, coberto por uma camada grossa de cinzas, mas por baixo o inferno pulsava. Brasas vermelhas e laranjas brilhavam como olhos de demônios na escuridão. O calor que subia do chão era o de uma chapa de assar. Agora, Corisco ordenou, levantando-se um pouco. Rápido! Pise onde a cinza está grossa e não pare, não importa o que aconteça, não pare. Corisco deu o primeiro passo. Suas alpercatas de couro grosso afundaram, levantando uma nuvem de cinza quente. Ele aguentou. Tiago, descalço, hesitou. Era saltar do veneno da fumaça para o abraço do fogo. Corisco não esperou. Agarrou o menino pelo braço e o puxou. O primeiro passo de Tiago foi um choque. A cinza quente cobriu seus pés. O segundo passo foi agonia. Ele pisou numa brasa escondida. O grito foi inevitável. Foi um uivo agudo de pura dor que cortou o ar da noite e sobrepujou até o estalar das chamas. Tiago caiu de joelhos e mãos sobre o tapete de brasas. A dor foi absoluta. Um raio branco que explodiu em sua cabeça, apagando o medo, a vingança, tudo. Antes que ele pudesse gritar de novo, Corisco o ergueu no ar pelo colarinho, como se fosse um boneco de pano, e o atirou para a frente, para fora da linha de fogo, rolando-o na terra fria e limpa do outro lado. Eles estavam fora, livres da fumaça, livres do cerco de fogo. Tiago estava encolhido no chão, segurando as mãos contra o peito, os pés em carne viva, o cheiro de sua própria pele queimada misturando-se ao da mata. Mas o grito tinha custado caro. Pá! O som do tiro da Papo Amarelo foi seco. A bala passou zunindo exatamente onde eles haviam caído, batendo numa pedra e explodindo em lascas. Corisco rolou, puxando Tiago para trás de uma laje de pedra. Pá! Outro tiro. Este acertou a laje, enviando um tremor pela rocha. Ele nos viu! Tiago soluçou, o terror superando a dor das queimaduras. Claro que viu! Corisco rosnou, o rosto coberto de fuligem, os olhos azuis brilhando de fúria contra a luz do fogo. O fogo é a lamparina, e você foi a mariposa. O plano de Corisco tinha funcionado, mas o de Cipó de Fogo também. O jagunço não estava esperando do lado oposto. Ele estava postado numa pedra alta, a uns 200 metros de distância, usando o clarão da queimada para iluminar o campo de fuga. Eles tinham saído da frigideira para cair no fogo. Um fogo diferente, um fogo de chumbo. Corisco espiou pela borda da pedra. O clarão de outro tiro veio. O diabo loiro ergueu-o ligeirinho, mas a distância era grande. O inimigo estava camuflado na escuridão, e eles estavam iluminados pelas chamas às suas costas. Ele está alto, ele tem o cavalo, e nós estamos a pé. Corisco analisou, a mente trabalhando rápido. Tiago era um peso morto agora. Ferido, mal podia se mover. Escute, Corisco disse, segurando o rosto do menino, forçando-o a olhar. A dor vai passar, o medo não. Use o medo. Vamos rastejar. Daqui até aquela serra. Ele apontou para uma silhueta escura a talvez 1 quilômetro. Ele vai ter que descer da pedra para nos pegar. E quando ele descer, ele está no meu terreiro. Corisco rasgou as mangas de sua própria camisa, o tecido grosso de brim. Enrolou as mãos e os pés de Tiago, um curativo miserável. Se você gritar de dor de novo, ele sabe onde atirar. Engula a dor. Comece a rastejar. A caçada tinha virado um novo jogo. Uma corrida lenta e agonizante na escuridão, com um atirador paciente esperando o sol nascer. Não havia tempo para o choque. O último zunido da bala foi a espora. Rasteje! Corisco sibilou, e ele mesmo deu o exemplo. Não era um rastejar de soldado, era o movimento da serra.
Corisco não usava os joelhos. Ele se impulsionava com os calcanhares e deslizava sobre o quadril e o cotovelo, mantendo-o ligeirinho sempre à frente, pronto. O corpo baixo, misturando-se às pedras. Para Tiago, era o inferno em terra. Os trapos que Corisco amarrou em seus pés e mãos não eram nada contra o chão do sertão. O terreno era um caldeirão de pissarra, cascalho cortante, lascas de pedra e os restos carbonizados dos espinhos que o fogo não consumiu. Cada centímetro era uma nova onda de dor. As queimaduras, agora expostas à sujeira, pareciam gritar. Tiago se movia em espasmos. Ele não rastejava. Ele se contorcia, se puxava para a frente com os antebraços, deixando um rastro de sangue escuro na poeira cinzenta. Ele chorava sem som, a boca aberta, os dentes travados, o corpo todo convulsionando. Corisco parou, olhou para trás. O menino estava a 5 metros, um animal ferido se debatendo na armadilha. O diabo loiro voltou. Não havia compaixão em seu rosto. Havia cálculo. Ele agarrou a gola da camisa de Tiago. Você se mexe ou eu quebro sua perna e uso você de isca. É mais útil para mim morto do que vivo fazendo barulho. A ameaça era tão fria, tão real, que o pavor de Tiago encontrou um novo foco. O medo de Corisco, mais uma vez, superou a dor física. O menino assentiu, o rosto uma máscara de fuligem e lágrimas secas. Siga meus ombros. Não olhe para trás. Corisco recomeçou o arrasto. Eles se moveram por 20 minutos, que pareceram 20 anos. A cada metro, o cheiro de carne queimada e sangue fresco de Tiago parecia mais forte para Corisco. Se o cheiro chegasse ao vento, Cipó de Fogo não precisaria de olhos para achá-los. Então, o silêncio mudou. Os tiros tinham parado. Cipó de Fogo não estava mais atirando. Corisco congelou, a orelha virada para o vento. Ele colocou a mão no peito de Tiago, um comando mudo para parar de respirar. Na escuridão, ele ouviu. O som de casco, sim, mas não em corrida. Era um som cauteloso, o deslizar de ferro em pedra. O animal estava descendo a colina. O caçador estava largando a vantagem da altura. Ele cansou de esperar. Corisco sussurrou, e um traço de satisfação, fino como a ponta de sua peixeira, surgiu em sua voz. Ele acha que estamos feridos demais para ir longe, acha que o menino está sangrando e ele está certo. Mas o plano de Corisco mudou. A serra, o objetivo inicial, estava a 1 quilômetro. Na velocidade de Tiago, levariam a noite toda. Cipó de Fogo a cavalo, mesmo devagar, os alcançaria em meia hora. O cangaceiro varreu a escuridão à sua frente. O fogo atrás deles ainda dava uma luz fraca, desenhando silhuetas. A 30 metros, havia um amontoado de pedras escuras, um lajedo baixo que parecia ter sido partido ao meio por um raio, criando uma fenda, uma grota em miniatura. Ali, ele apontou com o queixo. É nossa tumba ou nosso esconderijo. Levante. Eu não... Tiago tentou, a voz um fiapo. Corisco não discutiu. Ele se ergueu, ficando de cócoras, agarrou Tiago pela axila e o colocou de pé. O menino gritou no instante em que seus pés queimados tocaram o chão. Pá! O tiro veio rápido. A bala passou entre os dois. Cipó de Fogo estava perto, perto demais. Corra! Corisco gritou. Não era mais um sussurro. Era uma ordem de batalha. Não foi uma corrida. Foi um tropeço desesperado. Corisco praticamente carregava o menino, que pulava em um pé só, deixando seus trapos ensanguentados pelo caminho. O som do cavalo agora era claro, um galope curto e rápido. Cipó de Fogo os tinha visto se levantar. Eles mergulharam na fenda de pedra. Caíram, rolando sobre pedras soltas, esfolando o que restava de pele. Despencaram uns 2 metros para dentro de uma vala estreita, escura e úmida. No instante em que caíram, o cavalo parou bruscamente acima deles, no topo do lajedo. Ouviram o animal bufando, o couro da sela rangendo, ouviram a voz de Cipó de Fogo.
uma voz cantante, quase zombeteira, vinda de cima. O cabrito berrou: "Que coisa feia! Tá doendo, é? Pensei que o diabo loiro fosse mais valente. Entregue o moleque, Corisco. O moleque não é da sua conta. Entregue ele e eu deixo o senhor seguir seu caminho." Corisco estava deitado no fundo da fenda, o ligeirinho apontado para a abertura. Tiago, ao seu lado, tremia tanto que parecia prestes a se desfazer. "Ele está em cima, na boca da grota," Corisco sussurrou, ignorando a proposta. "Ele não sabe quantos de nós estamos aqui. Fique calado." A caçada tinha acabado. A emboscada estava armada. A voz de Cipó de Fogo não era um grito. Era uma conversa de feira, preguiçosa, cheia de veneno. Ela ecoava na pedra, parecendo vir de todos os lados. "O senhor tá quieto, diabo loiro. Pensei que era mais falador. Ouvi dizer que sua mulher, a Dadá, essa sim fala pelos cotovelos. O que será que ela vai dizer quando souber que o valente dela morreu num buraco para proteger o filho de uma defunta?" O ar na fenda era rançoso. Cheirava a pedra úmida, a poeira antiga, e agora ao cheiro metálico do sangue de Tiago e à acidez de suas queimaduras. O menino estava encolhido, uma bola de dor. As palavras de Cipó de Fogo o atingiram onde as brasas não alcançaram. Ele começou a soluçar. Um choro baixo, de peito, o som de um animal pequeno morrendo. Corisco, deitado de costas, o rifle apoiado no peito, pronto para girar e atirar para cima, virou a cabeça. Na escuridão, ele não via o rosto de Tiago, via apenas a silhueta trêmula. "Ele quer isso." Corisco sussurrou, a voz mais fria que a pedra. "Ele quer que você chore. O choro diz para ele que você tá vivo e diz para ele onde atirar quando o sol nascer. Ele matou minha mãe." Tiago engasgou. "E vai matar você e a mim, se você não calar a boca." A crueldade das palavras de Corisco era um remédio amargo. Ele precisava de silêncio, não de luto. No alto, o cavalo bateu o casco, o rangido do couro. Cipó de Fogo se moveu. "Eu sinto o cheiro, Corisco." A voz estava mais perto. Ele devia estar na borda da fenda, olhando para a escuridão lá embaixo. Cheiro de cabrito queimado. Os pés dele, não é? Ela gritou muito, sabe? A viúva, quando o fogo pegou no cabelo dela. Gritou seu nome, Corisco. Gritou o nome de Lampião. Mas ninguém veio. Isso quebrou Tiago. O menino se debateu. Um espasmo de fúria e dor tentando se levantar. Miserável! Assassino! No instante em que Tiago se moveu, Corisco foi um relâmpago. Ele não bateu no menino. Ele o agarrou pela frente da camisa e o puxou contra si, prendendo-o contra as pedras. A outra mão tapou a boca de Tiago, sufocando o grito. E então o diabo loiro fez algo que Tiago jamais esqueceria. Ele encostou a boca no ouvido do menino. "Sim, ele é um assassino. E você está agindo como a próxima vítima." Corisco soltou a boca do menino, mas manteve a mão em seu peito, segurando-o. De sua cintura, o cangaceiro puxou sua peixeira longa, a lâmina escura que parecia beber a pouca luz. Ele não a apontou para Tiago. Ele virou o cabo e forçou a arma na mão do menino. Na mão direita, a que estava menos queimada. Os dedos de Tiago mal se fecharam ao redor do cabo de osso. "O rifle é para distância," Corisco sibilou. "Se ele descer, ele vem de faca. Ele não vai gastar bala aqui dentro, e eu só tenho uma chance de atirar para cima. Se eu errar, ele cai em cima de nós. Você tá me ouvindo, rapaz?" Tiago, chocado pela sensação da arma fria e pesada, parou de tremer. Ele apenas assentiu, os olhos arregalados. "Essa faca," Corisco continuou, "é sua. Se ele pular aqui, eu atiro. Mas se ele passar por mim, você vai fincar isso na barriga dele. Não é para furar, é para rasgar, de baixo para cima. É a única chance da sua vida. Você não é mais o filho da viúva. Você é o homem que vai vingar ela. Entendeu?" Corisco não estava dando uma ordem. Estava forjando uma arma. O medo de Tiago, vasto e paralisante, encontrou um ponto de foco. A peixeira. No alto,
Cipó de Fogo riu. Uma risada curta. Que silêncio! Tá rezando, Corisco? Ou tá cavando a cova com a unha? Ouviram um baque surdo. O som de botas pulando da sela para a pedra. Ele tinha desmontado. O som do cavalo se afastando. Alguns passos. Cipó de Fogo estava a pé, na boca da grota. Ele era paciente. Corisco olhou para cima. O pedaço de céu visível estava mudando. O preto profundo começava a ganhar um tom de azul tinta. A madrugada estava chegando. Em 1 hora, o sol traria a luz. E a luz, para eles, era a morte. Ele vai esperar o dia, Corisco sussurrou. E o dia tá vindo. Ele vai nos pegar como se pega tatu em buraco. Corisco olhou para o fundo da fenda. Era estreita, mas parecia continuar, terminando num amontoado de pedras e raízes. Segure a faca, Corisco ordenou a Tiago. E não se mova. Eu vou ver se esse buraco tem outra saída. O ar no fundo da grota era antigo. Um hálito de pedra que nunca via o sol. Tiago estava encolhido. A peixeira de Corisco em suas mãos trêmulas, mas a arma era um peso morto. A febre das queimaduras subia. E o mundo se resumia a 2 coisas. A dor latejante em seus pés e a voz zombeteira de Cipó de Fogo lá em cima. O dia tá vindo, cabrito. Já sinto o cheiro do café. Ah, não, espera. É o cheiro de sua mãe queimada. Tiago fechou os olhos. As lágrimas de raiva e febre escorrendo pela fuligem. Corisco o ignorou. Deixara o menino como sentinela de um posto impossível e se embrenhara mais fundo na fenda. Não era um esconderijo. Era uma cicatriz na terra. As paredes se estreitaram até que Corisco mal podia passar os ombros. Ele não rastejava. Ele se espremia de lado. O chão subia, coberto de pedras soltas e raízes secas que desciam do teto invisível. O cheiro mudou. O ar fresco da noite foi substituído por um odor de mofo, de coisa morta, e o cheiro almiscarado e seco de couro de réptil. Corisco parou. Seus olhos, acostumados à escuridão, viram pouco. Suas mãos, porém, leram a história. O chão estava coberto de peles de cobras secas. Muitas. E o ar estava mais quente ali. Era um ninho. Ele tateou à frente. A fenda terminava. Não em uma parede sólida, mas em um colapso de pedras grandes, um desmoronamento antigo que fechava a passagem. Ele empurrou uma pedra média. Ela estava solta. Pó e terra caíram em seu rosto. E então ele ouviu. Não foi um rosnado. Foi o som de 1000 grãos de milho seco sendo derramados em uma cuia. O guizo. O som veio de dentro do amontoado de pedras. Alto, claro, furioso, uma cascavel, e pelo tamanho do som, era uma boipeba, das grandes, a que não avisa 2 vezes. Corisco não recuou. A adrenalina cortou seu corpo. O som estava a menos de 1 metro de sua mão. A cobra estava ali, encurralada entre ele e o desmoronamento. Lá fora, na boca da grota, Tiago ouviu o chocalho. O som era abafado, mas inconfundível. O pavor do menino encontrou um novo abismo. Corisco! Ele gritou, um sussurro apavorado. Cipó de Fogo ouviu o guizo também. Ora, ora. A voz do jagunço estava divertida. Parece que o senhor achou companhia aí dentro, diabo loiro. Dizem que o veneno da cascavel é doce, é uma morte mais limpa que o fogo. Corisco recuou, lento, 1 centímetro de cada vez, sem tirar os olhos da escuridão à sua frente. O chocalho não parou. A cobra estava armada, furiosa com a invasão. Ele voltou para perto de Tiago. O menino olhava para o fundo escuro da fenda, o terror estampado em seu rosto. Tem uma lá dentro? Eu sei. Corisco cortou, a voz baixa, a mente trabalhando. Ele olhou para cima. O céu não era mais preto, era um azul marinho profundo. O primeiro pássaro, uma seriema, cantou ao longe. A luz estava chegando. Em 30 minutos, Cipó de Fogo enxergaria o fundo daquele buraco como se fosse meio-dia. A armadilha era perfeita. Se ficassem, a luz os entregaria ao rifle.
Se recuassem para o fundo, a cobra os entregaria ao veneno. Cipó de Fogo estava na posição perfeita. Ele podia esperar. Corisco se sentou ao lado de Tiago. O menino tremia, os olhos alternando entre a boca da grota e o ninho da serpente. Ele vai nos matar, Tiago gemeu, a febre o fazendo delirar. Vai, Corisco concordou com uma calma terrível. Se ele descer, mas ele não vai descer. O cangaceiro olhou para o rifle em suas mãos, depois para a peixeira na mão de Tiago. Nós vamos sair, disse Corisco. Como? Pela cobra? Pela cobra, afirmou o diabo loiro. Corisco começou a tirar o lenço vermelho que usava no pescoço, sujo de suor e pólvora. O bicho lá, ele apontou para o fundo, não gosta de luz e não gosta de barulho, mas gosta menos ainda de fogo. E Cipó de Fogo não sabe que o buraco tem um morador. Ele acha que é só um tatu. Um novo plano, desesperado e cruel, se formou na mente do cangaceiro. Você vai fazer barulho, rapaz. Vai gritar como se estivesse morrendo. Vai fazer ele descer, e quando ele descer, eu vou dar um presente para ele. Corisco pegou sua garrafa de querosene. Ainda havia um gole. O céu mudava de cor como um hematoma, do roxo ao cinza azulado. A luz rala e fria começou a desenhar a silhueta de Cipó de Fogo contra a boca da grota. Ele estava de pé, o rifle na mão, olhando para baixo. Um gavião paciente na beira do ninho. Bom dia, diabo loiro, a voz dele zombou. Gostou do seu quarto? É a última morada. Corisco não respondeu. Ele estava concentrado. Ele pegou a garrafa de querosene. Havia menos de um dedo do líquido. Ele desenrolou o lenço vermelho do pescoço, o pano já endurecido de suor e poeira. Dobrou-o, fazendo um pavio grosso. Rapaz, ele sibilou para Tiago. O menino estava encostado na pedra, os olhos vidrados pela febre, a peixeira frouxa na mão. Segure essa faca com força. Corisco agarrou a mão de Tiago e fechou os dedos do menino ao redor do cabo. Ele vai descer. Quando ele descer, você não é um menino. Você é uma pedra. Não respire, não se mexa, só se ele cair em cima de você. Aí você usa. Ele olhou para a peixeira. Não na barriga, nos olhos, na garganta. A frieza da instrução foi um choque de água gelada na febre de Tiago. Ele assentiu, o queixo tremendo. Corisco, então, virou-se para a escuridão do fundo da fenda. O chocalho tinha parado. A cobra estava quieta, esperando. A cobra tá lá, Tiago sussurrou, o pavor voltando. Ela é nossa única amiga, respondeu Corisco. Ele molhou a ponta do lenço dobrado com o resto do querosene. Era pouco, mas bastava. Guardou a garrafa vazia. De uma pequena bolsa de couro no cinto, tirou uma pederneira e um fuzil de aço. Agachado de costas para a saída, ele bateu a pedra no aço. 1, 2 vezes. O som era seco, baixo. Tsk, tsk. Na terceira, uma faísca amarela pulou e pegou o pano encharcado. Não foi uma explosão, foi um fum baixo. Uma chama pequena, laranja e enfumaçada brotou na mão de Corisco. Ela iluminou o rosto do cangaceiro por um segundo. Uma máscara de fuligem, os olhos azuis refletindo o fogo, a expressão de um demônio calmo. Lá em cima, Cipó de Fogo viu o brilho fraco. O que é isso, Corisco? Acendendo o cachimbo para esperar a morte? Corisco não respondeu. Ele se arrastou de volta, em direção ao desmoronamento, a tocha improvisada na mão. O guizo recomeçou. Desta vez, não era um aviso. Era um trovão de fúria. A cobra, sentindo o cheiro da fumaça e vendo a luz odiada, entrou em pânico. Agora, rapaz! Corisco gritou para Tiago. Grite! Tiago não precisou fingir. No fundo da fenda, o chocalho era ensurdecedor. Socorro! Tira ela daqui! Socorro! O grito de Tiago foi real, rasgando sua garganta. É agora! Corisco sibilou. Ele não jogou a tocha. Ele avançou e enfiou o lenço em chamas dentro do buraco entre as pedras. O que se seguiu foi o som do inferno. Um silvo agudo, mais alto que o chocalho, explodiu do buraco. O cheiro de querosene queimado misturou-se ao odor almiscarado e nauseante do veneno da cobra.
Cipó de Fogo, no alto, ouviu o guizo frenético, o grito de pânico de Tiago e o silvo da serpente. "Pegou ele! A cascavel pegou o menino!" Ele gritou triunfante. Ele se moveu na borda, tentando enxergar. A cobra explodiu para fora do ninho. Era um monstro. Mais grossa que o braço de Corisco, com quase 2 metros, as escamas marrons e amarelas brilhando à luz da tocha moribunda. Ela não rastejou. Ela saltou, fugindo do fogo. Ela disparou pela fenda em direção à única saída, em direção à luz do dia. "Encosta na pedra!" Corisco gritou. Ele e Tiago se achatavam contra a parede oeste da fenda. A cascavel passou por eles como um trem desgovernado, um borrão de músculos e ódio, o chocalho vibrando tão rápido que parecia um motor. Ela passou a centímetros dos pés queimados de Tiago. A cobra alcançou a abertura da grota, onde a luz da manhã entrava, e parou. Ela viu a silhueta de Cipó de Fogo contra o céu. O homem, surpreso, deu um passo para trás. A cobra ergueu o primeiro terço do corpo, a cabeça em forma de lança balançando, o S da morte armado. Lá em cima, Cipó de Fogo olhou para o bicho e cometeu seu erro fatal. Ele riu. "Até o diabo da terra tá contra o senhor, Corisco." Ele levantou o rifle papo amarelo e apontou não para o fundo da grota, mas para a cabeça da cobra. E no instante em que ele mirou no bicho, Corisco, 10 metros abaixo, levantou-o ligeirinho. A armadilha estava pronta. O tempo parou. Lá em cima, o céu era um cinza pálido, e Cipó de Fogo era um recorte preto contra a luz. A cascavel, a 2 metros dele, era uma estátua de fúria, a cabeça erguida, a língua bífida, provando o ar. Cipó de Fogo mirava no bicho. Corisco mirava no peito do homem. O jagunço cometeu o segundo erro. Ele hesitou, talvez admirando a coragem ou a loucura do bicho. Corisco não hesitou. Ele não respirou. Ele não pensou em Dadá, nem em Lampião, nem mesmo na viúva Almerinda. Ele pensou apenas no ponto exato onde seu chumbo deveria entrar. O ligeirinho estava firme em seu ombro. O dedo puxou o gatilho. Pá! O tiro de Corisco dentro da fenda foi um trovão que partiu a terra. O som foi tão violento que Tiago gritou, largando a peixeira e tapando os ouvidos. O clarão do disparo iluminou a grota inteira por uma fração de segundo. O chumbo calibre 44, pesado e veloz, subiu em linha reta. Cipó de Fogo foi atingido em cheio, bem no meio do peito. O impacto o ergueu do chão, um uf gutural escapou de seus lábios. Seu dedo, já no gatilho da papo amarelo, se contraiu por espasmo. Pá! O tiro do jagunço explodiu para o céu, inofensivo, a bala se perdendo na vastidão. A cascavel, impulsionada pelo som ensurdecedor e pelo movimento súbito à sua frente, deu o bote. Ela não mirou, ela atacou o que se movia. A cabeça em forma de lança se projetou para a frente e para cima, as presas longas como agulhas de máquina de costura, e fincou fundo na perna de Cipó de Fogo, na altura da coxa, no momento exato em que ele perdia o equilíbrio. Foi uma dança macabra. O homem, baleado, foi mordido. Cipó de Fogo abriu os braços. O rifle caiu da sua mão, batendo nas pedras e rolando para dentro da grota. Ele olhou para baixo. Seus olhos, pela primeira vez, encontraram os de Corisco. Não havia ódio neles, apenas uma surpresa vasta, infinita. E então ele caiu. O corpo despencou de uma altura de 3 metros, batendo nas paredes estreitas antes de aterrissar com um baque surdo e pesado no chão da fenda, a menos de 4 passos de onde Tiago estava encolhido. Poeira e pedras pequenas choveram sobre eles. A cascavel, seu trabalho feito, sumiu. Deslizou por uma fresta nas pedras da borda e desapareceu na luz da manhã. Silêncio. O único som era o zunido nos ouvidos de Tiago e o borbulhar úmido vindo do homem caído. Cipó de Fogo não estava morto. Ele estava deitado de lado, a mão esquerda agarrando o buraco em seu peito, de onde o sangue jorrava em pulsos.
A perna direita, onde a cobra picara, já começava a se contrair em espasmos. Seus olhos estavam abertos, olhando para Corisco, que se levantava lentamente. Corisco não baixou o rifle. Ele ejetou a cápsula vazia, o metal quente tilintando nas pedras, e colocou outra bala na câmara. O clique metálico foi o único outro som. O diabo loiro caminhou até o homem. Tiago, tremendo, pegou a peixeira do chão. Cipó de Fogo tentou falar. Um líquido vermelho e espumoso saiu de sua boca. "O coronel", ele engasgou. "Vai pagar." Corisco parou acima do ligeirinho, apontado para o rosto do jagunço. O ódio de Corisco tinha se esvaído com o tiro. O que restava era um vácuo gelado. Ele tinha feito sua jura. Então, ele olhou para o lado. Viu Tiago. O menino estava de pé, apoiado na parede, os pés queimados esquecidos, as duas mãos segurando o cabo da peixeira de Corisco. O rosto do menino era uma máscara de ódio puro, irreconhecível. Era o rosto de um homem feito de dor. Corisco baixou o cano do ligeirinho. Ele olhou para Tiago e, com a cabeça, apontou para o jagunço que se afogava no próprio sangue. "Ele ainda está respirando, rapaz", disse Corisco, a voz calma, quase didática. "Sua mãe não pôde gritar no final, mas ele pode. Termine." A luz da manhã agora era clara. Uma luz cinzenta e fria que entrava na fenda e iluminava o teatro da morte. Tiago ficou parado. A peixeira de Corisco, agora sua, era um peso impossível na sua mão queimada. O cabo de osso estava escorregadio, não de suor, mas de sangue. Cipó de Fogo estava no chão. O buraco do rifle em seu peito parara de jorrar. Agora, era uma fonte escura e lenta. A perna mordida pela cascavel estava inchada, a calça de brim esticada sobre a carne arroxeada. Mas ele ainda vivia. Seus olhos, fundos na caveira, se moveram. Focaram no menino. Não havia mais zombaria, não havia mais crueldade. Havia apenas um vasto, abjeto terror. O matador, o homem que riu do fogo, estava morrendo. E sua última visão seria o filho da mulher que ele queimou. Ele tentou erguer a mão. O espasmo do veneno foi mais forte. O braço apenas tremeu. "Água", ele sussurrou. Um som de folha seca. Tiago deu um passo. A sola de seu pé nu em carne viva pousou na pedra fria e úmida de sangue. Ele não sentiu. A dor do corpo havia sido eclipsada pelo incêndio em sua alma. Ele olhou para Corisco. O diabo loiro estava a 3 metros, o ligeirinho apoiado no chão, o cano quente ainda fumegando levemente. Ele assistia. Não era um teste, era uma formatura. "Ele pediu água", Tiago falou, a voz irreconhecível, grossa de fuligem e ódio. "E sua mãe pediu clemência", Corisco respondeu sem emoção. "E ele deu fogo. A vingança não dá o que o inimigo pede. Dá o que ele merece." As palavras de Corisco foram a última chave. Tiago se virou para o jagunço. Ele não viu um homem. Viu o monstro do chiqueiro, viu o cheiro de querosene, viu o rancho desabando em brasas. Ele ergueu a peixeira com as 2 mãos. O peso era tanto que seus braços tremeram. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele apenas soltou o ar de seus pulmões em um longo, trêmulo suspiro e desceu a lâmina. Não foi um golpe de matador. Foi um golpe de desespero. A ponta da faca não achou a garganta. Bateu no osso da clavícula com um toque surdo e seco. Cipó de Fogo arquejou, os olhos se arregalando. Tiago puxou a faca de volta, o ódio lhe dando uma força que ele não possuía. A fúria corrigiu sua mira. Ele ergueu a lâmina de novo, mais alto, e desta vez enterrou-a. Enterrou-a no pescoço do homem, abaixo da orelha, com toda a força de seu corpo magro. A lâmina entrou inteira. Não houve grito, apenas um som horrível, de ar sendo rasgado, de líquido grosso enchendo uma passagem que não devia. O corpo de Cipó de Fogo se contraiu, um arco violento, suas botas bateram nas pedras. O veneno da cobra e o aço do menino lutaram para ver quem o levaria primeiro. Tiago não soltou a faca.
Ele se ajoelhou sobre o homem, os olhos fixos nos olhos dele, e girou a lâmina. Isso, ele rosnou, a voz quebrada. Isso é por ela. O corpo do jagunço amoleceu. A luz nos olhos dele se apagou, substituída por um vidro leitoso. O último suspiro foi um borbulhar vermelho que manchou o rosto de Tiago. O silêncio voltou à grota. Tiago ficou ali, ajoelhado sobre o cadáver, por um longo tempo. 1 minuto, uma eternidade. A adrenalina o deixou. O peso de seus braços o fez cair para o lado. A peixeira ainda estava cravada no morto. Ele rolou para a parede da fenda, e pela primeira vez, desde que saíra do chiqueiro, seu corpo se lembrou da dor. A febre, as queimaduras, o terror. Ele se encolheu e vomitou. Um vômito seco, amargo, de bile e fumaça. Corisco esperou. Ele não foi até o menino, ele foi até o morto. Com o pé, virou o corpo de cipó de fogo de costas. Puxou sua peixeira do pescoço do homem e a limpou calmamente na roupa do cadáver. Enfiou-a de volta na bainha. Ele falou de um coronel, disse Corisco, a voz baixa. Ele se agachou e começou a revistar os bolsos do jagunço. Tirou um saco de fumo, um punhado de balas de papo amarelo e, por fim, um pequeno saco de couro pesado. Corisco abriu. Dentro, moedas de prata e um objeto de ferro. Era uma marca de ferrar gado, mas pequena, do tamanho da palma da mão. Um R estilizado, entrelaçado com uma cruz. Corisco olhou para a marca. Ele conhecia aquele ferro. "O que é isso?" Tiago perguntou, a voz fraca, vinda do chão. Corisco se levantou, guardou a marca no próprio bornal. "Isso", disse ele, olhando para a luz da manhã, "é a prova de que sua jura não acabou. Você matou o cachorro, mas o dono tá vivo." Ele chutou o rifle papo amarelo que caíra na fenda. "Levante-se, rapaz. O sol nasceu e a gente tem muito o que andar." A luz da manhã era impiedosa. Ela entrava na fenda e revelava a sujeira da noite, o sangue coalhado, a poeira, a urina, o vômito e o corpo. O cadáver de cipó de fogo já começava a endurecer, os olhos abertos e vidrados, a boca contraída numa careta de surpresa final. Tiago estava exausto, a febre o fazia tremer, mas o frio da manhã o enrijecia. Cada respiração era um esforço. Corisco agia como se estivesse arrumando um acampamento. Primeiro, ele pegou o rifle papo amarelo do chão. Analisou a arma. Pesada, antiga, mas bem cuidada. Ele recolheu as balas do cinto do morto e as enfiou no próprio bornal. Depois, vasculhou o bornal de cipó de fogo que caíra junto com ele. Encontrou o que esperava. Um cantil cheio, um naco de queijo curado e um pedaço de rapadura. Ele jogou o cantil para Tiago. "Beba tudo." O menino, sem forças, bebeu. A água, morna, desceu como vida por sua garganta seca. "Agora coma isso." Corisco quebrou um pedaço da rapadura e enfiou na mão do menino. "Mastigue." Enquanto Tiago comia, a energia do açúcar provocando espasmos em seu corpo esgotado, Corisco foi até o cadáver. O diabo loiro olhou para os pés do homem. Eram botas boas, de couro de boi, cano alto, sola grossa. Depois, olhou para os pés de Tiago. O que antes eram pés, agora eram massas de carne crua e cinza, envoltas nos trapos imundos que Corisco amarrara. O cangaceiro agachou-se ao lado do morto. Com sua peixeira, cortou as fivelas de couro que prendiam as esporas. Agarrou a bota esquerda do cadáver. Puxou. O pé do morto estava inchado pelo veneno da cobra. A bota não saiu fácil. Corisco apoiou o pé na virilha do morto e puxou com a força de 2 homens. A bota saiu com um som úmido. Fez o mesmo com a direita. Ele jogou as 2 botas pesadas no chão perto de Tiago. Elas pousaram com um baque surdo. "Calce." Tiago olhou das botas para Corisco, o pavor e a confusão em seus olhos febris. "O quê? Você tá surdo? Calce as botas." "Ou vai andar como? Eu não vou lhe carregar. O chão da Caatinga come carne viva no café da manhã." "Mas
Meus pés. Tiago olhou para as próprias feridas. O inchaço era tanto que seus pés eram o dobro do tamanho normal. A ideia de enfiá-los naquelas botas de couro duro era uma tortura inimaginável. Não cabe. Vai doer. Corisco o interrompeu, a voz como uma lixa. Vai doer mais do que o fogo, mas vai doer uma vez só. E depois vai parar de doer. Se você tentar andar descalço, vai doer a cada passo, e em 2 dias a infecção leva sua perna, e eu lhe deixo para trás. Escolha. Corisco não esperou a escolha. Ele rasgou as pernas da calça de cipó de fogo, criando tiras longas e limpas de brim. Levante o pé. Tiago, tremendo, obedeceu. Corisco envolveu o pé esquerdo do menino com as tiras, apertado. Ele não estava fazendo um curativo, estava fazendo uma compressão. Uma meia para forçar o inchaço a diminuir e proteger a carne viva do couro. Tiago cerrou os dentes até a mandíbula doer. Um gemido baixo, como o de um animal sendo abatido, saiu de sua garganta. A bota! Corisco ordenou. Ele pegou a bota esquerda. Empurre! Tiago tentou. O pé mal entrou na boca do cano. Ele gritou, empurre! Corisco segurou o tornozelo do menino com uma mão e a bota com a outra. Com um movimento rápido e brutal, ele forçou o pé para dentro. O som foi o de carne sendo esmagada. Tiago desmaiou. A cabeça tombou para trás, batendo na pedra. A consciência durou 1 segundo. Corisco deu um tapa em seu rosto. Acorde, não tá morto ainda, o outro pé. O processo se repetiu. Quando terminou, Tiago estava pálido como cera, coberto de suor frio, tremendo incontrolavelmente, mas estava calçado. As botas do assassino de sua mãe, agora, eram sua única salvação. Corisco subiu na pedra, saindo da fenda. O cavalo estava lá, pastando o mato seco assustado. O cangaceiro assobiou baixo e o animal veio, manso. Ele levou o cavalo até a borda da grota. De pé, a vingança não acabou. O dono do cachorro ainda está vivo. Ele desceu, agarrou Tiago pela axila e com uma força que parecia impossível, içou o menino, jogando-o de bruços sobre a sela. Corisco montou atrás dele. Ajeitou Tiago na frente, amarrando-o ao arreio com uma corda. O menino estava semiconsciente, um fardo de dor. O cavalo, sentindo o cheiro de sangue e morte, estava nervoso, mas Corisco o controlou. Ele olhou uma última vez para o corpo de cipó de fogo, agora sozinho em sua tumba de pedra. Urubu também come, murmurou. E tocou o cavalo, saindo da grota e subindo a colina, em direção ao sol que agora queimava. O sol era um martelo batendo na bigorna da caatinga. O cavalo, agora carregando 2, movia-se num trote sofrido, mas constante. Tiago não sabia mais onde estava. Ele flutuava. A consciência era uma ilha pequena num oceano de dor. Ele era jogado de um lado para o outro pelo balanço da sela. O mundo era o cheiro de couro suado do arreio, o fedor de sangue seco e fumaça que vinha de suas próprias roupas. E a dor. Ah, a dor. As botas do morto eram 2 fornos. Seus pés não eram mais pés, eram brasa pura, latejando num ritmo que acompanhava o galope do cavalo. A febre o levava de volta para a grota, para o cheiro da cobra, para o peso da peixeira. Ele via o rosto de cipó de fogo, os olhos vidrados, o sangue borbulhando. Ele se via ajoelhado, girando a faca, e então ele via sua mãe, nas cinzas. As visões se misturavam. Ele gemia, um som animal, baixo. Corisco, montado atrás dele, era uma parede de couro e osso. O braço esquerdo do cangaceiro estava em volta da cintura de Tiago, segurando-o contra o peito, não por afeto, mas por praticidade, uma carga amarrada. O diabo loiro cavalgou por horas. Ele não olhava para o menino. Seus olhos azuis varriam o horizonte, lendo o terreno, procurando a próxima fonte de água, o próximo sinal de perigo. A fenda da morte ficara para trás, um ponto no mapa de poeira. O cheiro de carniça logo atrairia os urubus, e os urubus atrairiam as volantes.
Era preciso sumir. Quando o sol chegou ao pino, o ponto mais cruel do dia, Corisco parou. Não era um lugar de descanso. Era um umbuzeiro raquítico, cuja sombra era uma mentira. Ele desceu e desamarrou Tiago, jogando-o no chão poeirento como um saco de farinha. O menino não reagiu. Estava pálido, os lábios brancos e rachados. "Beba!" Corisco ordenou, abrindo o cantil de cipó de fogo. Ele teve que forçar a água pela garganta do rapaz. Tiago bebeu e, no segundo seguinte, vomitou a água e a rapadura da manhã. "Fraco!" Corisco cuspiu, mas não com raiva. Era uma constatação. Ele molhou seu lenço no cantil e passou no rosto de Tiago, limpando o vômito e a fuligem. A pele do menino ardia. Enquanto Tiago tremia no chão, Corisco se afastou. De seu bornal, tirou o saquinho de couro e despejou a marca de ferro na palma da mão. Um R e uma cruz. Ele conhecia aquele ferro. Era a marca do gado mais gordo do sertão de Alagoas, divisa com a Bahia. O ferro de Coronel Romão Batista, o dono da fazenda Candeias, um homem que valia mais que 1000 jagunços. Um homem que, por baixo dos panos, fornecia munição e abrigo para o próprio Lampião quando o capitão passava por suas terras. Um coiteiro dos grandes. A história mudou de figura. Cipó de Fogo não era um cachorro louco, era um cão de guarda. E um cão de guarda daquela estirpe não ataca sem ordem. Corisco olhou para o nada, a mente ligando os pontos. A viúva Almerinda. O rancho dela ficava na beira do riacho seco, o único poço que segurava água por mais de 6 meses na região. Coronel Romão vinha comprando tudo, cercando a água. Almerinda era amiga de Dadá, protegida do cangaço. Ela não venderia. Ela não vendeu. Então, Romão mandou queimar. Mandou Cipó de Fogo, um homem conhecido pela crueldade, para dar o exemplo. E o exemplo era para o cangaço. Era Romão Batista dizendo que sua lei era maior que a lei de Lampião. Corisco fechou a mão ao redor do ferro quente. O metal marcou sua palma. A vingança de Tiago era só a ponta. O que estava em jogo era a honra do bando. Ele voltou para o menino que delirava abaixo. "Coronel, Romão..." Corisco guardou o ferro. Amarrou Tiago de volta no cavalo. "Para onde a gente vai?" A voz de Tiago era um fiapo, vinda de algum lugar fundo da febre. Corisco montou. O cavalo, exausto, recomeçou a marcha. "Vou lhe levar para os únicos médicos que o sertão respeita", respondeu Corisco. "Minha mulher, Dadá, para cuidar dessas queimaduras, e o capitão Virgulino, para decidir o que fazer com a audácia desse coronel." Eles cavalgavam agora, não mais para fugir, mas para um encontro. A jura de um menino tinha se tornado um assunto de guerra. A marcha durou mais um dia e uma noite. Para Tiago, foi um borrão de dor. A febre o cozinhava vivo. As botas de couro, que salvaram sua vida, agora eram sua tortura. O suor e o pus das queimaduras haviam amolecido o couro, mas também o colado à pele. Ele sabia, em seus raros momentos de lucidez, que tirar aquelas botas seria como arrancar os pés. Ele não era mais o menino do chiqueiro, ele era o matador da grota, e agora era um fardo. Corisco não parou. Ele forçou o cavalo roubado até o limite. Quando o animal espumava, ele o deixava descansar por 1 hora, dava água ao menino e recomeçava. Ele não comia, mastigava fumo e raiva. Ele navegava pelo sertão como um homem que lê um mapa invisível, usando o sol, o vento e a forma das serras como seus guias. Ele evitava estradas, vilarejos e qualquer sinal de fumaça que não fosse a sua. Ele não estava fugindo de volantes. Estava correndo para casa, e casa era onde Lampião estivesse. Na madrugada do 3º dia, o cavalo finalmente refugou, tremendo de exaustão, e não se levantou mais. Corisco o desencilhou sem cerimônia, pegou os bornais e o rifle e puxou Tiago da sela. De pé, Tiago caiu na poeira.
A dor em seus pés, quando o peso do corpo pousou sobre eles, foi tão aguda que ele não gritou, ele apenas arquejou e apagou. Corisco olhou para o menino desmaiado. Olhou para o horizonte, onde a Serra Negra se desenhava. Estavam perto. O diabo loiro suspirou, um som raro de cansaço. Ele embainhou-o ligeirinho nas costas e, com um grunhido, jogou o rapaz por cima do ombro. Carregou-o. Carregou o peso morto de um menino de 12 anos, mais os rifles, mais a munição. Carregou-o pela caatinga escura por mais 2 horas. Seus próprios pés, protegidos por alpercatas, protestavam, mas ele não parou. A teimosia de Corisco era uma força da natureza. Quando o primeiro raio de sol, pálido e laranja, tocou o topo da serra, eles chegaram. Não era uma fazenda. Era uma fenda na rocha, escondida por um denso bosque de catingueira. Um coito perfeito. Um sentinela, camuflado de forma impossível entre as pedras, assobiou o som de um nambu. Corisco respondeu com o mesmo assobio, em outro tom. O cangaceiro emergiu das sombras. Era Zé Baiano. Ele olhou para Corisco, depois para o fardo inerte em seu ombro. Valha-me, Loiro! Que diabo de caça é essa que tu traz? É o que sobrou de um favor, Corisco rosnou passando pelo guarda. Onde tá Dadá? Na tenda com o capitão. Chegaram ontem. Tão acertando a marcha para Pernambuco. Corisco não esperou. Ele entrou no acampamento. Eram uns 30 cangaceiros limpando armas, remendando roupas, em silêncio. A disciplina era de exército. Ele foi direto para a maior das barracas de couro, montada sob uma laje de pedra. Dadá estava do lado de fora, costurando um bornal à luz fraca da manhã. Quando ela viu Corisco, seu rosto se iluminou. Ela se levantou. Cristino! Pensei que... A luz morreu quando ela viu o que ele carregava. O cheiro de febre, suor e infecção chegou antes dele. Quem é? Ela perguntou, a voz mudando de alívio para alarme. O filho de Almerinda, Corisco disse, e depositou Tiago no chão sobre uma esteira, com uma delicadeza que surpreendeu Zé Baiano. Dadá levou as mãos à boca. O menino era um trapo humano. Os olhos fundos, os lábios pretos e rachados, as roupas rasgadas e as botas. As botas de cipó de fogo agora cheias de sangue e pus. Almerinda? Dadá se ajoelhou. O que? Cadê ela? Morta, disse Corisco. Queimada viva. A palavra caiu como uma pedra no acampamento silencioso. Os cangaceiros mais próximos pararam o que faziam. Dadá, a única mulher que carregava um fuzil como um homem e costurava como uma santa, tocou a testa febril de Tiago. Queimada. Por quê? Porque negou abrigo, Corisco disse, e sua voz aumentou não em volume, mas em peso, para que o homem dentro da tenda pudesse ouvir. Negou abrigo para o cachorro de Coronel Romão Batista. A aba da tenda se abriu. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, saiu. Ele não parecia um rei, parecia um gerente de fazenda, com seus óculos redondos e seu chapéu de couro simples. Mas seus olhos, por trás das lentes, viam tudo. Ele olhou para o menino moribundo, olhou para as botas nos pés dele, olhou para a fúria contida no rosto de seu melhor homem. Corisco, Lampião disse a voz calma, você tá me trazendo um problema. Não, capitão, Corisco respondeu, tirando-o ligeirinho das costas. Eu tô lhe trazendo uma guerra, e tô lhe trazendo o ferro do dono dela. Corisco jogou a marca de gado de Romão Batista aos pés de Lampião. O R com a cruz bateu na poeira. O silêncio no acampamento era total. Dadá, ignorando a política, já estava com uma faca na mão, pronta para cortar as botas e salvar os pés do menino. O sol da manhã não trazia calor, apenas uma luz cruel que expunha o estado de Tiago. Dadá não era uma mulher de hesitação. Ela era a cangaceira que atirava tão bem quanto Corisco e a única que Lampião ouvia em assuntos de saúde e estratégia. Vendo o menino, seu instinto de batalha e seu instinto de cura se tornaram um só. Água fervida! Agora! Ela gritou para uma cabocla do bando. E traga a caixa. E cachaça, da forte.
Ela olhou para Lampião e Corisco, que estavam parados como duas estátuas de ódio e poder. A prosa de homem pode esperar. O menino não. Zé Baiano, segure ele. Zé Baiano, um gigante, ajoelhou-se e colocou as mãos pesadas sobre os ombros de Tiago, prendendo-o ao chão. O menino delirava, o corpo tenso. Dadá puxou sua peixeira, a lâmina fina e limpa. Ela olhou para as botas. O couro estava encharcado, rígido na sola e mole no cano, colado à carne. Isso vai ser o segundo inferno dele, Cristino, ela disse, sem tirar os olhos do trabalho. Com uma mão firme, ela enfiou a ponta da faca entre o calcanhar e o couro e começou a cortar. O couro era grosso. O sangue e o pus colados faziam um som de pano molhado sendo rasgado. Tiago não acordou. Ele convulsionou. Um grito, que não parecia humano, saiu de suas entranhas. Foi o mesmo grito que ele deu ao pisar nas brasas. Zé Baiano teve que usar todo o seu peso para impedir que o menino se debatesse. Enquanto Dadá rasgava o couro, Lampião se agachou. Ele não olhou para o menino. Ele olhou para a marca de ferro na poeira, o R e a cruz. Romão Batista, Lampião disse, a voz baixa, quase uma conversa casual. Ele pegou o ferro, o metal frio em sua mão. Ele me deu 50 cartuchos de papo amarelo na última lua cheia. A Fazenda Candeias é o único lugar em Alagoas onde a Volante não entra, porque o chefe da Volante janta na mesa dele. Ele olhou para Corisco. Seus olhos, por trás dos óculos, eram impossíveis de ler. Você matou o jagunço dele. Ele matou a mulher que lhe servia. Corisco rebateu, a voz igualmente baixa. Ele queimou a casa que guardava sua munição, capitão. Ele sabia o que estava fazendo. Foi um recado. Dadá cortou a última tira de couro da bota esquerda. Ela puxou. A sola saiu, mas o resto da bota ficou grudado. Mais força, Zé! Ela puxou o couro como se estivesse esfolando um bicho. O que veio junto foi pele, sangue e pedaços de carne cinzenta e morta. O grito de Tiago parou. Ele desmaiou de novo, o corpo amolecendo sob as mãos de Zé Baiano. Melhor assim, Dadá murmurou. Ela se moveu para o outro pé. Lampião se levantou, limpando a poeira do ferro em sua calça. Um recado, Lampião ponderou. Se eu atacar Romão, eu perco Alagoas. Perco meu melhor coiteiro. A Volante fecha o cerco. A gente vai ter que marchar pro inferno da Bahia sem bala e sem comida. E se não atacar? Corisco deu um passo à frente. Os outros cangaceiros assistiam em silêncio. Aquilo era mais perigoso que um tiroteio. Se o senhor deixar um coronel queimar uma amiga de sua mulher, um coiteiro seu, e sair rindo, quanto tempo para o próximo coronel fazer o mesmo? Quanto tempo para a palavra Lampião virar piada de feira? O senhor não é chefe de 30. O senhor é o rei. E Romão cuspiu na coroa. Dadá terminou o segundo pé. A cena era medonha. Os pés de Tiago eram duas massas de carne crua, os ossos dos dedos quase expostos, pretos de cinza e infecção. A cabocla trouxe a bacia de água fervente e a garrafa de cachaça. Segurem ele de novo, Dadá ordenou. Vai acordar. Ela pegou a garrafa de cachaça e, sem hesitar, derramou o álcool puro sobre as feridas abertas. O efeito foi o de um raio. Tiago acordou do desmaio com um uivo que fez os cavalos recuarem. O corpo dele se arqueou, lutando contra o aperto de Zé Baiano. A dor era tão pura, tão absoluta, que transcendia o humano. Fogo! Ele gritou, os olhos brancos revirados. Fogo! Mãe! Fogo! O grito ecoou pela serra. Dadá, o rosto duro como pedra, continuou a lavar as feridas, a cachaça dissolvendo a sujeira e a morte. O cheiro de álcool e infecção dominou o acampamento. O grito de Tiago fez o que a lógica de Corisco não conseguiu. O rosto de Lampião, antes calmo e calculista, se fechou. Ele olhou para o menino se debatendo, revivendo o horror que o jagunço de Romão criou. Dadá finalmente terminou a limpeza. Ela pegou um unguento grosso feito de sebo de carneiro e ervas e cobriu as feridas.
enfaixou os pés com tiras de algodão limpo, um luxo no cangaço. Tiago caiu de volta na esteira, exausto, febril, mas respirando, vivo. Lampião olhou para o menino enfaixado, olhou para o ferro em sua mão. Dadá, ele disse, salve esse menino. Ela assentiu. Vou salvar. Corisco. Lampião se virou para seu tenente. Dê de comer ao seu homem. Descanse, você está parecendo um fantasma. E o coronel? Corisco insistiu. Lampião guardou o ferro de Romão Batista no próprio bolso. O coronel é meu, disse Lampião. Mas a gente não caça onça com grito. A gente cerca. Vamos marchar para Pernambuco como o plano. Vamos deixar Romão pensar que sua ofensa foi esquecida. Vamos deixar ele engordar na própria soberba. Lampião ajeitou os óculos. Mas na volta, Corisco, na volta, nós vamos visitar a fazenda Candeias. E eu mesmo vou perguntar a ele o preço da cinza de uma viúva. O acampamento na Serra Negra não era um hospital. Era uma oficina de guerra. A ordem de Lampião foi clara. Marchar para Pernambuco em 3 dias. A vida do bando não parava por um pé ferido. Tiago se tornou o problema de Dadá. E Dadá era uma médica sem piedade e sem tempo. Nos 3 dias seguintes, a vida do menino foi uma rotina de dor. 2 vezes ao dia, Dadá o arrastava para perto do fogo, desembrulhava os pés e aplicava o remédio, uma pasta verde e fedorenta de folhas de aroeira e pião roxo, mastigadas e misturadas com sebo. A erva puxava a infecção, mas queimava como se as brasas de cipó de fogo ainda estivessem ali. Tiago gritava nas primeiras vezes. Na terceira, ele aprendeu a morder um pedaço de couro que Dadá lhe deu. Ele aprendeu a transformar o grito em suor frio. Chore se quiser, menino, ela disse, a voz ríspida enquanto amarrava as bandagens limpas. Mas chore baixo. O capitão não gosta de barulho. Barulho atrai volante. E se a volante vier, a gente deixa você para trás, com os pés bonitos. Ele não era o único paciente. Ela cuidava de um corte de facão no braço de Zé Baiano, de uma febre de maleita em outro cabra. Tiago era apenas o caso mais grave. Corisco não se aproximou. Ele via Tiago de longe. O diabo loiro limpava o ligeirinho, conferia a munição, afiava sua peixeira. Seus olhos azuis às vezes cruzavam com os do menino. Não havia conforto ali. Havia cobrança. Corisco o salvara, e agora Tiago tinha que provar que a salvação valera o esforço. Os outros cangaceiros o tratavam com uma mistura de curiosidade e indiferença. Ele era o menino da viúva. Um peso. Na manhã da marcha, Tiago estava melhor. A febre tinha baixado. A carne dos pés, embora ainda crua, estava vermelha, viva, não mais cinza e morta. Dadá o olhou satisfeita. Você é mais duro do que parece. Vai viver. Eu posso andar? Tiago perguntou a voz fraca. Dadá riu, um som curto, sem alegria. Andar, não. Talvez em 1 mês, se o bicho não comer você antes. O acampamento estava sendo desmontado. Em minutos, o coito parecia nunca ter existido. Lampião estava em pé, conferindo o arranjo das celas, um general no campo. E o menino? Perguntou Volta Seca, o mais novo do bando. Lampião olhou para Tiago, que se sentava apoiado na pedra. Ele vem, disse o capitão. Ponham-no no burro de carga, em cima da munição. Não foi um gesto de bondade, foi uma sentença. O menino seria amarrado em cima de um caixote de madeira dura nas costas de um burro teimoso por centenas de quilômetros de sertão. Seria uma tortura pior que as botas, mas era a única forma. Corisco se aproximou. Ele não foi ajudar Tiago. Ele foi até a pilha de armas que pertenciam a Cipó de Fogo. Pegou o rifle Papo Amarelo e o entregou a Zé Baiano. É seu. Depois, pegou a peixeira do morto, uma faca de caça, menor que a sua. Ele a levou até Tiago. O menino se encolheu quando Corisco parou à sua frente. Corisco não disse nada. Ele apenas jogou a faca no colo de Tiago. Aprenda a usar. É sua. Ele pegou a peixeira maior, a que Tiago usara para matar o jagunço. Esta, disse Corisco,
É minha. Você me devolve quando merecer ela. Ele embainhou a faca na própria cintura. Tiago agarrou a faca menor. Era a primeira coisa que era sua. Uma herança do homem que ele matou. Enquanto o amarravam no burro de carga, o menino olhou para o bando que se formava. Ele não era mais Tiago, o filho de Almerinda. Ele era um apêndice do cangaço. Como a gente chama ele, capitão? Perguntou Zé Baiano, puxando a corda que prendia o menino. Lampião, já montado, ajeitou os óculos. Ele olhou para o céu, para o sol que começava a queimar. Ele veio do fogo, disse Lampião, e viveu nas cinzas. O nome dele agora é Tiziu. Um nome de pássaro, um pássaro preto, pequeno, mas barulhento. Tiziu, Corisco repetiu, e um quase sorriso tocou seu rosto. Bom nome! A marcha começou. Tiago, agora Tiziu, segurou-se na corda, o corpo balançando na mula, os pés enfaixados latejando a cada passo do animal. Ele olhou para trás, mas não havia nada para ver, apenas poeira. A marcha para Pernambuco foi a segunda fornalha de Tiago. Se as brasas de cipó de fogo testaram seu corpo e a grota testou sua alma, a marcha testou sua vontade de viver. Agora chamado Tiziu, ele não cavalgava. Ele era carga. Amarrado de lado sobre o lombo de uma mula magra, suas costas e quadris batiam diretamente contra as quinas duras de 2 caixotes de munição. O animal, teimoso, andava no fim da fila, comendo a poeira de 30 cangaceiros. A cada passo da mula, um choque de dor subia por sua coluna. Os pés enfaixados por Dadá, pendurados, latejavam com o balanço. O sol do meio-dia não tinha piedade, não havia sombra. A febre, alimentada pelo calor e pela infecção, voltava em ondas, trazendo as visões da mãe e do jagunço morto. O bando se movia com uma eficiência brutal. Eles não falavam, comunicavam-se por gestos, assobios. Marchavam horas a fio, parando apenas para beber água em cacimbas escondidas ou para que Lampião e Corisco subissem em pedras altas para ler o terreno. Nessas paradas, Tiziu era desamarrado e caía no chão. Os outros cangaceiros o ignoravam. Ele era o curumim de Corisco, a cria de Dadá, mas não era um deles. Era um bicho de estimação exótico, um sobrevivente que ainda não provara seu valor. Ele tinha que se arrastar de joelhos e cotovelos até a fonte de água, depois que todos os homens e cavalos tivessem bebido. A água que sobrava era quente, barrenta, mas era vida. Corisco o observava de longe. O diabo loiro não ofereceu uma palavra de conforto. No segundo dia de marcha, Tiziu, delirando de sede, não conseguiu se levantar quando o bando parou. Ele ficou deitado na poeira, o corpo tremendo, incapaz de se mover. Corisco se aproximou. Ele não se agachou. Apenas ficou parado, a sombra de seu chapéu cobrindo o rosto do menino. Se não beber, morre de sede, disse Corisco a voz neutra. Se morrer de sede, o capitão manda jogar seu corpo no mato. Os urubus estão com fome. Levante. Tiziu não se moveu. Ele não tinha mais forças. Corisco suspirou, não de pena, mas de irritação. Desprendeu seu cantil e o jogou no peito do menino. O impacto tirou o ar de Tiziu. Beba. A gente precisa do burro que você está usando. Não era sobre salvar o menino. Era sobre salvar o animal de carga. Tiziu entendeu. A lição era a mesma da grota. Seja útil ou morra. Ele bebeu. A água lhe deu força suficiente para rastejar até uma sombra. À noite, o frio era tão cruel quanto o sol. O bando acampava sem fogueira. Um coito cego para não denunciar a posição. Comiam farinha com rapadura e carne seca dura. Tiziu, cujas mãos estavam em carne viva por se agarrar às cordas, mal conseguia mastigar. Ele se sentou afastado, perto de onde Dadá limpava seus pés. O tratamento noturno era rápido, brutal. Ela rasgava as bandagens velhas, jogava mais cachaça e enfaixava de novo. Tiziu aprendeu a morder o pedaço de couro sem emitir som. Enquanto ela terminava, ele a observava. Ela limpava seu fuzil
com uma dedicação quase religiosa, o óleo, o pano. Lembrando-se das lições de Corisco, Tizil puxou a faca que o cangaceiro lhe dera, a faca de cipó de fogo. Na luz fraca da lua, ele começou a limpá-la. Tirou o sangue seco da ranhura. Depois, pegou uma pedra de amolar pequena do bornal de Dadá. Ela o observou, mas não o impediu, e começou a afiar a lâmina. Shh, shh, shh. O som era metódico, rítmico. Corisco, deitado a alguns metros, abriu um olho. Ele viu o menino sentado sob a lua, os pés destruídos, a febre ainda visível em seu suor, afiando a faca do homem que ele matara. O menino não estava chorando. Estava se preparando. Quando Tizil terminou, a lâmina refletiu a luz da lua. Ele não era mais um menino com medo. Ele era uma ferramenta sendo afiada. Aprende rápido, Tizil. A voz de Dadá o assustou. Ela jogou algo para ele. Era um pedaço extra de queijo de coalho. Coma! A marcha de amanhã é na serra. Vai doer mais. Ele comeu. E pela primeira vez, a comida teve gosto. Gosto de sobrevivência. A lua minguou e se encheu de novo. O sertão de Alagoas ficou para trás. Uma memória de cinzas. Pernambuco era uma terra mais dura, mais pedregosa, onde as serras eram mais altas e os inimigos mais cruéis. O bando de Lampião se moveu como fumaça, nunca parando no mesmo coito por mais de 3 noites. Tizil sobreviveu. O menino que foi jogado sobre a mula como um saco de milho agora andava. Dadá tinha feito seu milagre de ervas e cachaça. Os pés de Tiago não eram mais pés de menino. Eram 2 massas de cicatriz grossa, um couro novo, feio, insensível em muitos pontos. As botas de cipó de fogo, antes uma tortura, agora eram sua pele. Ele as calçava sobre os trapos limpos que Dadá lhe dava, e o couro, gasto e manchado, se moldara às deformidades de seus pés. Ele mancava. O pé esquerdo, o que pisou na brasa, não se firmava direito. Ele mancava, mas andava rápido. Aprendera a compensar com o quadril, a usar a perna direita como âncora. Ele não era mais carga, era o rapa. Era o último a comer e o primeiro a acordar. Era ele quem ia buscar água na cacimba, carregando os cantis de todos os cabras, fazendo 3 viagens antes que o primeiro homem se levantasse. Era ele quem tratava dos cavalos, limpava o suor dos animais, conferia os cascos. E era ele quem limpava as armas. Naquela tarde, num coito fundo perto de Garanhuns, Corisco o chamou. O diabo loiro estava sentado numa pedra, afiando sua peixeira principal, a que Tizil cobiçava. O ligeirinho, seu rifle, estava desmontado sobre um couro. Tizil! Não era um pedido. Tizil, agora mais magro, mas com os músculos dos braços e ombros começando a aparecer sob a pele queimada de sol, se ajoelhou. Ele pegou as peças do rifle, o cano, o ferrolho, a culatra. Ele já fizera isso dezenas de vezes. Pegou o pano, o óleo de mamona e começou. Ele estava nervoso. Limpar a arma de Dadá ou Zé Baiano era uma tarefa. Limpar a de Corisco era um teste. Sua mão, ainda pequena, tremia um pouco. Ao tentar encaixar o ferrolho de volta, ele o deixou cair. A peça de metal bateu na pedra com um clique agudo. O movimento de Corisco foi tão rápido que Tizil não viu. O cangaceiro não bateu. Ele agarrou o pulso de Tizil e apertou. Apertou até o menino sentir os ossos rangerem. Isso! Corisco sibilou, o rosto a centímetros do dele, os olhos azuis faiscando. Faz barulho, deixa a arma cair, chama a volante, avisa para eles onde a gente tá. Você quer morrer, Tizil? Não, senhor. Tizil engasgou, a dor subindo pelo braço. Então, por que tá agindo como quem quer? Corisco apertou mais. Essa arma é minha vida, é a sua. É o que matou Cipó de Fogo, é o que vai matar Romão Batista, e você a joga no chão como se fosse um chocalho de menino. Ele soltou o pulso de Tizil, empurrando-o. Desmonte! Tizil, massageando o pulso, obedeceu.
Monte, ele montou. Desmonte, ele desmontou. Monte. Corisco o fez fazer isso 12 vezes. O sol baixou. A mão de Tizil ficou dormente. Mas na última vez, ele montou-o ligeirinho em menos de 1 minuto, sem tremer, sem fazer barulho. Agora, Corisco disse, vá limpar as fezes dos cavalos. Você está pensando demais e fazendo de menos. Tizil se levantou. O mancar era quase imperceptível. Sim, senhor, ele foi. Corisco observou. O menino não chorou, não reclamou, apenas obedeceu. Lampião, que assistia a tudo de sua rede, ajeitou os óculos. Você está criando um cabra bom, Cristino, disse o capitão. Ou está criando um bicho mais perigoso que o senhor. Corisco não respondeu, apenas voltou a afiar sua faca. Mais tarde, Lampião reuniu os tenentes. O coletor de impostos de Águas Belas, Ananias, tá com o dinheiro do algodão, disse Lampião. E tá com a língua solta. Disse pro tenente que a gente tinha fugido para a Bahia. Quero o dinheiro e quero a língua. O plano era simples, um ataque rápido ao anoitecer. Mas a casa do coletor era no centro da vila. Havia soldados. A gente precisa saber quantos estão na casa, quantos estão no quartel, disse Zé Baiano. A gente manda o Volta Seca, sugeriu outro. Não, disse Lampião. Ele olhou para o outro lado do acampamento. Tizil estava lá, sentado sozinho, limpando a própria faca. Vamos mandar o menino. O bando ficou em silêncio. Mandar um novato, uma criança, para espionar uma cidade cheia de soldados era uma sentença de morte. Corisco levantou a cabeça. Ele manca, é sujo, é magro. Ninguém olha 2 vezes para um mendigo, Lampião explicou, a lógica fria como sempre. Ele chamou, Tizil! Tizil veio, mancando, mais rápido. Parou diante do rei do cangaço. Capitão, você vai entrar em Águas Belas, vai para a porta da igreja, vai pedir esmola. Vai olhar a casa do coletor Ananias. Quero saber quantos homens de farda estão lá, quantos estão na rua. Depois volte. Se o sol se pôr e você não tiver voltado, não volte mais. Lampião lhe deu uma cuia velha. Tizil olhou para Corisco. O diabo loiro estava impassível. Tizil pegou a cuia. Sim, senhor, capitão. Ele escondeu sua faca na cintura sob a camisa rasgada. Quando ele estava saindo do coito, Corisco se levantou e parou em sua frente. Tizil, senhor, você não é um menino pedindo esmola. Você é uma armadilha. Se um soldado lhe pegar, se ele encostar a mão em você, você usa a faca e corre para o mato. Não corra para cá, entendeu? Sim. E se lhe pegarem vivo? Corisco baixou a voz. Você engole a língua. Morre, mas não fala. O nome de sua mãe vale mais que sua vida. Tizil assentiu. O peso da missão o fez endireitar as costas. Ele saiu do acampamento sozinho, mancando em direção à cidade. 3 meses. No sertão, 3 meses são uma vida. É o tempo que a seca leva para matar uma boiada, ou o tempo que um menino leva para virar um cabra. O bando de Lampião varreu Pernambuco como um vento de desgraça. Águas Belas caiu. O coletor perdeu o dinheiro e a língua, exatamente como o capitão ordenara. Tizil foi à isca. Ele entrou, contou os guardas e saiu. O ataque foi um relâmpago e o nome Tizil deixou de ser um apelido de pena para ser um nome de função. Ele era os olhos do bando. Agora, eles voltavam. A marcha para o sul, de volta a Alagoas, foi diferente. Tizil não ia mais no burro de carga. Ele ia a pé, mancando, mas acompanhando o passo dos outros. Ele cuidava do cavalo de Corisco e do cavalo de Lampião, um privilégio que o colocava acima dos outros rapas. Quando cruzaram a divisa e entraram nas terras secas do coronel Romão Batista, o ar no bando mudou. Ficou elétrico. Corisco, que passara meses em silêncio profissional, agora estava mais calado ainda. Uma calma mortal. Lampião não atacou direto. Ele sentou o bando numa grota funda, a 3 léguas da fazenda Candeias. O lugar era impenetrável. E esperou. Esperou Zé Baiano e outros batedores mapearem a fazenda. Na 3ª noite, o conselho de guerra se formou. A Casa Grande é uma fortaleza,
disse Zé Baiano. 10 jagunços fixos. Romão só sai com 4 e a volante tá comendo no coxo dele toda semana. Atacar de frente é besteira, disse Lampião. É gastar bala à toa. Precisamos entrar. O capitão olhou para o outro lado da fogueira pequena. Tizil! O menino, que limpava um fuzil, levantou a cabeça. Seu rosto não era mais de criança. Era magro, osso e couro, os olhos fundos. Sim, capitão. Você sabe o caminho de Vaqueiro para Candeias? Sei. Fui lá com minha mãe buscar leite uma vez. A voz dele era baixa, sem emoção. Bom, você vai lá de novo. O bando ficou quieto. Os cachorros da fazenda são bravos, continuou Lampião. Mas os vaqueiros chegam e saem toda hora. Você vai entrar pelos fundos, pela porteira do curral. Vai vestido de retirante, sujo, mancando. Vão achar que tá pedindo comida. E o que eu faço, capitão? Você não vai pedir comida. Você vai dar. Lampião entregou a Tizil um pequeno saco de couro. Dentro, carne seca moída e misturada com um pó escuro. Pros cachorros, sebo e veneno. Vai calar a boca deles. Lampião continuou. Amanhã à noite, Romão dá um jantar pros soldados. A casa vai tá cheia. A gente ataca na hora da janta. Mas a porteira principal vai tá trancada. A sua missão é abrir a porteira do curral, a dos fundos. Na hora que ouvir a Seriema cantar 3 vezes, é o sinal. Você abre e some no mato. Era uma missão suicida. Ele teria que passar pelos jagunços, envenenar os cães e ficar sozinho no coração do território inimigo, esperando um sinal. Corisco, Lampião se virou. O menino é seu. Prepare ele. O capitão se levantou, encerrando a reunião. Corisco chamou Tizil para a escuridão, longe dos outros. O diabo loiro não disse nada por 1 minuto. Ele apenas olhou para o menino. Você não é mais o menino da viúva, disse Corisco. Não, senhor. Você sabe o que vai acontecer lá dentro. Sim, senhor. Vou abrir a porteira. Não, você vai ver o homem que mandou queimar sua mãe. O ódio vai subir. Você vai querer usar a faca. E se você usar a faca antes da hora, você estraga o plano do capitão. E você morre. E a gente não vinga sua mãe. Corisco puxou sua peixeira principal. A lâmina longa que Tiago usara para selar sua primeira vingança. O capitão lhe deu uma ordem. Eu vou lhe dar outra. Ele entregou a peixeira a Tizil. O menino a pegou. O peso era familiar. Você vai abrir a porteira. Essa é a ordem de Lampião. Depois, Corisco se inclinou, os olhos azuis como gelo. Você não vai sumir no mato. Você vai para Casa Grande. Quando a gente entrar, o caos vai começar. Os soldados vão correr para os rifles, os jagunços vão correr para o tiroteio. E o coronel? Tizil perguntou, o coração batendo forte. O coronel vai correr para o cofre, para pegar o dinheiro, disse Corisco. E o escritório dele é nos fundos da casa. É lá que você vai esperar. Tizil entendeu. Não era uma missão de infiltração. Era uma armadilha dentro da armadilha. Se eu não chegar a tempo, Corisco disse, a jura é sua. Use a faca e use direito desta vez, na barriga, e puxe para cima, pela sua mãe. Corisco colocou a mão no ombro de Tizil, a primeira vez que o tocava sem ser com violência. Agora vá, o cheiro de Romão Batista já está no vento. A noite na fazenda Candeias estava doente. A lua, cheia e amarela, parecia um olho febril vigiando o sertão. Tizil rastejou pelo pasto seco por 1 hora. O mancar agora era uma vantagem. Fazia seu movimento parecer o de um bicho, não de um homem. Ele chegou à cerca do curral. O cheiro de gado e melaço era forte. E o cheiro de perigo, mais ainda. 2 vira-latas enormes, cães de guarda treinados para rasgar, sentiram seu cheiro. Rosnaram. Tizil congelou. Ele tirou o saco de carne envenenada. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Aqui, bicho, ele sussurrou. Os cães avançaram, mas ele jogou a carne por cima da cerca. Os animais famintos devoraram o presente. Em 2 minutos, pararam de rosnar.
Em 5 estavam caídos ao lado do coxo, tremendo, a espuma saindo pela boca. Tício pulou a cerca. Estava dentro. A casa grande era um monstro branco, com luz saindo de todas as janelas. Risadas e o som de uma sanfona vinham da sala de jantar principal. O jantar do tenente. O menino, agora uma sombra, deslizou pela lateral da casa, escondendo-se nos pés de Mamona. Ele achou o escritório. A janela estava fechada, mas não trancada. Ele se agachou ali, sob a escuridão da folhagem, a peixeira de corisco na mão. O coração batia no ritmo de um tambor de guerra. Ele esperou. A sanfona parou. Ouvia brindes, vozes altas. Então, cortando a noite, veio o canto. A seriema, uma vez. O silêncio voltou. A seriema, de novo. Tício prendeu a respiração. Seriema pela terceira vez. O sinal. O inferno abriu as portas. Pá, 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 pá. Os tiros de rifle e a explosão de um mosquetão vieram da porteira principal. O grito de Zé Baiano, "Pega, capitão!", rasgou a noite. Dentro da casa foi o caos. A música morreu. Cadeiras caíram. Homens gritaram. "A volante! Não! É Lampião! É o cangaceiro!" Soldados e jagunços correram para fora da sala, indo para a frente da casa, atirando às cegas na escuridão. Tício não se moveu. Ele não foi para a porteira do curral. Ele ficou no escritório. A porta do escritório se abriu com um estrondo. Coronel Romão Batista entrou. Era um homem gordo, suado, o rosto vermelho de cachaça e pânico. Ele não estava com um rifle, estava com um saco de lona. Ele correu para um tapete de couro de onça, jogou-o para o lado e se ajoelhou, mexendo no assoalho. Ele não viu o menino encolhido ao lado da janela. "Maldito Lampião! Maldito! Levar meu dinheiro!" Ele resmungava. Tício se levantou. O leve ruído da bota no assoalho fez o coronel congelar. Romão se virou, os olhos arregalados. Viu um menino sujo, mancando, segurando uma peixeira que brilhava à luz da lua. "Quem diabo é você, moleque? Fuja! Saia daqui! É Lampião!" O coronel tentou puxar uma garrucha do cinto, mas a barriga atrapalhou. "Eu sei quem é", Tício disse. Sua voz, que não falava há horas, saiu seca. "O que você quer? Dinheiro?" Romão jogou um punhado de moedas no chão. Pegue e suma." "Eu não quero seu dinheiro", Tício disse, dando um passo. O mancar era quase uma dança. "Eu vim devolver uma coisa sua." O coronel ficou confuso. "Devolver o quê?" Tício ergueu o braço e mostrou a marca de ferro, o R com a cruz, que Corisco lhe dera. "O senhor deixou isso cair", disse Tício. "Lá no rancho de Almerinda. A viúva que o senhor mandou queimar viva." A cor sumiu do rosto de Romão. O suor de pânico virou um gelo de compreensão. Ele olhou para o menino, para os olhos fundos e mortos, e ele entendeu. O filho, o cabritinho. O coronel ergueu a garrucha. Tício foi mais rápido. Ele não era um menino, era a cria de Corisco. Ele não mirou no peito. Ele fez como lhe foi dito. A peixeira de Corisco entrou macia na barriga vasta do coronel. O som foi baixo, úmido. Romão gritou, um som agudo, de porco sendo sangrado. Ele largou a garrucha e agarrou a mão de Tício, tentando impedir. Tício o encarou, olho no olho, a 2 palmos de distância. "Pela minha mãe", ele rosnou, e puxou a lâmina para cima, com as 2 mãos, com a força da jura. A porta explodiu. Lampião e Corisco entraram, os rifles fumegando do tiroteio lá fora. Eles pararam. O tiroteio continuava, mas no escritório o tempo havia parado. O coronel Romão Batista estava de joelhos, as mãos tentando segurar as próprias entranhas que derramavam no chão. Ele olhou para Lampião, depois para Corisco, e caiu de cara no tapete de onça, morto. Tício estava de pé, coberto de sangue, a peixeira na mão. Ele respirava fundo, o corpo vibrando. Lampião olhou para o cofre aberto no chão. Olhou para o coronel. Olhou para o menino. Corisco se aproximou. Ele não olhou para o morto. Olhou para Tício.
O menino ergueu a peixeira ensanguentada e a ofereceu a Corisco. O cabo primeiro. Corisco sorriu. Um sorriso que não tocou seus olhos. Ele pegou um lenço do bolso do coronel morto, limpou a lâmina lentamente e guardou a faca na própria bainha. A outra é sua, disse Corisco. Você mereceu. Lampião ajeitou os óculos. Peguem o saco, cabras. A Candeias agora é nossa. Tizil. O menino se virou para o capitão. Você não abriu a porteira, disse Lampião. Não, senhor, Tizil respondeu. Eu tinha outro serviço. Lampião riu, uma risada seca. Bom, cabras, é baiano arrombou. Vamos embora. O sertão tem um dono novo hoje. Corisco pôs a mão no ombro de Tizil e o guiou para fora do escritório, passando por cima do corpo do coronel, em direção ao fogo do tiroteio. A jura estava paga. A vingança completa. E o filho da viúva, Tizil, tinha encontrado seu nome, escrito a ferro e fogo. A poeira dessa história baixa devagar, meu amigo. O fogo se apagou, mas a brasa da memória, essa fica. Se esse causo fez seu sangue correr mais forte e arrepiou sua alma, não guarde só para você. Curta essa prosa, deixe seu comentário me dizendo o que achou da sina de Tizil. E o mais importante, se inscreva no canal, que é para não perder a próxima história que a noite trouxer. Até a próxima fogueira.